É, acho que ano passado você começou a dar curso também de soldagem? Eu ministrei um curso de solda, né? Fui instrutor na turma de soldagem. Então, a gente acaba entrando mais a fundo ainda na parte técnica do universo da mecânica, né? Então, a gente aprende que não é só derreter um eletrodo, né? Derreter eletrodo é só a ponta do iceberg. Tem toda uma engenharia por trás. Você tem que E definir o eu, material. e eu vi também que você mexe com isso, né? Também ministro aula de solda no Senai também. Ó, assim, leiga como sou, eu achei que fosse a mesma coisa pra tudo, e não é. Não. A parte de soldagem, né, a gente pensa, a maioria das pessoas pensam, né, que está acostumado em ver numa serralheria, a solda por eletrodo revestido, né? Sendo que Sim. hoje em dia, essa solda por eletrodo revestido, num O que processo... você fala é aquele fiozinho. Aquele arame que você vai derretendo tá. ele e vai substituindo ele. Só que esse não é um processo, ele é um processo muito utilizado ainda, vai continuar existindo por muito tempo, só que hoje em dia ele está muito na parte de manutenção, onde que eu não tenho como levar o equipamento para dentro da oficina para me realizar a manutenção dele, que seria que a gente chamasse a manutenção de campo, né? Porque o equipamento, a solda que nós vamos utilizar hoje, na sua maioria, no processo industrial, é a solda que nós chamamos do processo MIG-MAG, que é a solda que tem uma qualidade mais elevada e um tempo de preparação e soldagem muito menor. Então isso você ganha produtividade e, consequentemente, também gera um valor maior também no produto. E o pessoal não costuma usar? Bastante pessoas, agora está sendo mais disseminado isso, né? E o custo também desses equipamentos acabou diminuindo com o passar do tempo, mas hoje em dia todas as empresas que trabalham com o processo de fabricação de peças que envolve solda, a grande maioria vai utilizar esse processo de MIG-MAG já. O eletrodo revestido é mais aquela máquina... eu quero um hobby para mim ter uma máquina em casa para mim fazer, então como o custo é mais acessível, então acaba sendo a mais utilizada, mas no processo industrial de fabricação, o processo MIG-MAG acaba ganhando esse valor. E o eletrodo ele é usado muito no campo, igual o Anderson falou, muito por conta que esse processo MIG-MAG, ele precisa de um gás para poder proteger a pocinha de fusão. Quando começa a derreter o material, tem um gás que protege do oxigênio. Então, no campo, por exemplo, numa estrutura metálica, além de você ter que levar uma mangueira lá para cima da estrutura, o que gastaria muito gás, tem o efeito do vento. Então, o gás não seria eficiente. Então, a gente usa o eletrodo revestido para funções em campo, manutenção, como o Anderson falou. E tem vários tipos de eletrodos, né? Não é só eletrodo, não existe só um tipo. Então tem uma nomenclatura, tem algo por trás. É isso que eu ia perguntar, tipo, e como... Claro, tem um projeto e tudo mais, mas como saber qual solda usar, qual eletrodo usar, se realmente tem essa especificação dos projetos... Porque eu não tenho essa recordação de pegar um projeto tipo de estrutura metálica e ver lá, tipo, coloca essa solda. Pra mim, gente, eu posso estar enganada, tá? Mas eu tenho a sensação de que eles usam a mesma coisa pra tudo. Na verdade, não, né? O eletrodo revestido, você tem ele para... Na verdade, ele vai depender do material que você vai realizar a solda. Se é um material, por exemplo, rico em cromo, rico em níquel, você vai ter que pegar um eletrodo que tenha esses componentes na sua estrutura para ele fundir com esse material e ter uma resistência aceitável, né? Vamos dizer assim. E nos projetos, até conversando com o Gabriel, né? A gente conversa muito. Hoje em dia o que eu acho que justamente falta é justamente esse detalhamento, né? Então faz o projeto, Exato. mas não especifica qual que é o tipo de eletrodo que vai ser utilizado, qual que é o tipo de solda que vai ser utilizado. Então acaba ficando um projeto muito, muito aberto e sem detalhamento que realmente vai fazer uma total diferença na execução desse serviço. Fica um projeto genérico, né? Isso. Usam o mesmo tipo de eletrodo porque eu uso, porque eu sempre usei. Então, às vezes, essa análise é muito importante, porque tem que ter uma compatibilidade dos materiais que vão estar no eletrodo com o material que você está soldando. Então você não pode soldar um material que não dá liga, vamos dizer assim. Senão vai soltar, você fala? Senão a resistência vai ficar fraca. Não vai dar uma resistência aceitável, igual o Anderson comentou. Então a gente faz uma solda, a gente pressupõe que ela vai ter uma resistência. Então, dependendo do
consumível, que seria o eletrodo, e o material que eu estou usando, se eles não forem compatíveis, a resistência vai ser afetada e que pode vir a ter ruptura. Entendi. E assim, em questão financeira, não faz tanta diferença assim? Ou faz uma grande diferença? Tipo, escolher esse ou esse? Quando você já tem um equipamento, Porque às vezes a pessoa fala assim, não, esse aqui eu já costumo usar e é mais barato, vamos nesse. com questão do equipamento, o equipamento o custo dele é mais alto. Mas aí, você tendo o equipamento, o custo por eletrodo ou para o processo MIG-MAG, vamos dizer assim, é praticamente o mesmo. Vai variar muito pouco. Então às vezes é falta de conhecimento mesmo. E eu acho que de resistência, principalmente das pessoas que já mexem com isso, né? Exato. Eu conheci várias pessoas que são excelentes soldadores no eletrodo revestido. Aí na hora que você vai apresentar para eles o processo MIG-MAG, que é um processo mais rápido, teoricamente mais fácil do que mais o eletrodo revestido. Né? Bem mais fácil. E você vai lá, e a pessoa vai lá e tem resistência. Não, eu não consigo aprender isso, não. Só mexo com o eletrodo. Mas assim, é um processo muito mais simples do que o eletrodo revestido. Então, assim, uma pessoa que nunca soldou na vida, se eu for levar ela para fazer um curso no Senai do eletrodo revestido no MIG-MAG, no processo MIG-MAG, ele vai ter uma facilidade muito mais fácil de pegar esse conhecimento. Por quê? Porque no eletrodo revestido, como você tem o eletrodo, ele é o consumível, que você vai tendo que trocar ele a todo momento, conforme você está soldando, ele vai consumindo o eletrodo, então a sua mão todo o tempo tem que ir aproximando da peça para realizar a solda. No processo MIG-MAG, é um processo que nós chamamos que é um processo semi-automatizado. Então a máquina ela tem um alimentador com arame, então você posicionou na posição, você só tem que fazer um movimento direcionado. Tipo uma cola quente? Tipo uma cola quente, que ele vai derreter o arame e fundir na peça. Então acaba que você tem que trabalhar menos variações e, consequentemente, é mais facilidade para as pessoas. Exato. E vocês são bons em soldar? Eu me considero bom. Porque eu tenho um sogro que ele mexe com funilaria e o cara é retinho. Aí um dia nós foi tentar, sai um trem meio esquisito. Assim, umas falhas, sabe? E vocês se garantem? Garante. Com certeza. Olha só, que chique. É que assim, a solda, a prática leva à perfeição, né? Então, quanto mais você pratica, mais você fica apto e confiante em executar o processo. Então, a gente notava isso quando a gente passava para alguém que não tinha soldado antes, fazer um processo de solda, quanto mais a pessoa praticava, mais ela ia melhorando. Então, a solda não tem segredo. Você tem que praticar. E conhecer regulagem da máquina e tudo mais para você não sofrer durante o processo. Perfeito. E usinagem, assim... Eu vi que você prestou treinamentos para algumas empresas. Sim. Foi voltado à usinagem ou foi voltado à solda? Na verdade, assim, como eu sou professor do Senai na parte de metal mecânica e agora eletromecânica também, né? Então, os treinamentos... Você faz um monte de coisa. É multiuso, né? Então, consequentemente, eu já ministrei treinamentos em diversas empresas na região de diversos segmentos diferentes. Na parte de soldagem, já ministrei diversos treinamentos, não só aqui na cidade, como na região também. Na parte de usinagem, da mesma forma. Na usinagem específico dentro de uma empresa, foi apenas uma empresa, porque essa parte de usinagem aqui na região não é nós não temos muitas empresas que prestam serviços de usinagem com relação à fabricação de peças, é mais relacionado à parte de manutenção, então, consequentemente, são menos pessoas que trabalham. Então, quando se tem um treinamento, eles optam para vir para o Senai, ministrar esse treinamento feito no Senai. Quando é algo mais amplo, aí normalmente vai para dentro da empresa, para fazer no equipamento da empresa, para conseguir sanar a dúvida que eles têm dentro do equipamento deles. Quando você fala de usinagem, peças, a gente fala de qualquer tipo de peça, porque isso para mim tá muito amplo. Tipo, vocês fazem rosca do parafuso? Ou vocês fazem, sei lá, um motor de um carro? A usinagem, ela pode fazer desde um simples parafuso até a usinagem do motor de um carro. A gente costuma falar
que o processo é o mesmo, que vai mudar é o tamanho e as operações que vão ser realizadas. Aí tem que fazer uma forma? Não, aí o Como é que processo... funciona? Não, então, É mas o aí processo esse de ferro fundição. fundido... Esse ferro fundido vai... Não é usinado, né? O Aí é usinado é quando você tira o material. Por exemplo, você quer então fazer vamos lá. Você quer fazer um parafuso, por exemplo. Você pega um ferro maciço, por exemplo, uma barra maciça, põe no torno, ele vai prender isso no torno, ele vai girar uma alta rotação, vai vir uma ferramenta de desbaste e vai retirar material na forma que você quer. Quer fazer uma rosca, quer fazer um rebaixo, quer fazer um acabamento. Mentira. Desgasta a peça, vai Olha, tirando o material. Que prejuízo aí. Mas aí entra o projeto, né, Anderson? Aí que entra o projeto. Por exemplo, hoje em dia você tem muitas coisas voltado à parte de fundição. Só que o processo de usinagem, ele apresenta uma resistência muito maior do que a fundição, a peça fundida. E você consegue precisões de medida que você não consegue no processo de fundição. Então, por exemplo, os carros hoje em dia, todos os carros, os motores dos carros são fundidos. A maioria dos motores dos carros, né? Só que depois eles passam por um processo de usinagem justamente para acertar essa medida que não é possível na fundição. E como é que é feito isso? Não, de verdade. Vamos- Ó, vamos lá. Para fazer um parafuso, você precisa de um negócio maciço, você vai E você vai usinando. moldando ele. Por exemplo, nós temos, vamos imaginar, aí entra na questão da engenharia que o Gabriel comentou, né? Eu sempre tenho que priorizar, principalmente hoje em dia nós voltamos pelo lado do meio ambiente, de otimização dos nossos recursos. Eu não vou pegar uma barra de 50 milímetros de diâmetro e fazer um parafuso de 10 milímetros, que eu vou remover muito material. Só que nós temos medidas próximas. Eu vou fazer um parafuso de 10 milímetros, que eu não... Normalmente esses parafusos que nós fabricamos, principalmente no torno manual, né, no torno mecânico, é quando nós não encontramos esse parafuso no mercado, porque o custo de fabricação dele individual chega a ser 10 vezes mais caro do que se eu comprar um pronto. Então, normalmente, isso é quando eu não encontro no mercado ou quando eu preciso naquele momento e eu não encontro na região. Então, aí eu vou especificar. Pegar um diâmetro de uma barra mais próximo do que vai precisar utilizar e vai removendo o material e perfilando a peça de acordo com o projeto do desenho da peça que você queira fazer. Que da hora. E tem alguns tipos de tornos que eles... Isso a gente está falando de uma barra de um parafuso, mas tem alguns tornos que são CNC, que a gente fala, que ele vai retirar material nas 3 direções. Então, imagina um longitudinal para dentro e de cima. Você tem uma peça de exemplo? Uma peça de exemplo? Por exemplo, todas as peças que são fabricadas no carro, disco de freio, tudo isso é através da usinagem. O eixo, virabrequim é feito um processo de usinagem. Então, tudo isso vai entrar o processo de usinagem no meio produtivo. Então, a gente pensa, onde que vai entrar a usinagem? Toda máquina, você vai ter um processo de usinagem que vai ter feito pelo menos parte do processo ali daquele equipamento, daquela máquina. Nossa, mas coisas muito grandes. Você tem tornos, por exemplo, numa das empresas que eu prestei um treinamento, eles tinham um barramento lá que tinha quase 10 metros de barramento, um torno. Então, você fabricava peças de até 10 metros de barramento e o diâmetro ali próximo de 1 metro de diâmetro a peça. Que tipo de peça? Essa empresa que ministrei treinamento, né, era uma empresa na parte que faz manutenção em hidrelétricas. Então, por exemplo, eu tenho uma turbina... O tamanho do eixo da turbina. Eu tenho um eixo de uma turbina que eu preciso de fazer uma usinagem nesse eixo, que eu preciso de fazer uma recuperação desse eixo. Então, é feito nesse tipo de equipamento. Mas não precisa nem ir muito longe, né? A gente vê esse implemento agrícola, né? Que tem eixos, às vezes não tem um diâmetro tão grande de 1 metro, mas às vezes são longos, né? Às vezes de 5, 6 metros. Eu já trabalhei... Eu nunca tinha pensado nisso. Que, às vezes acontece muito, a usinagem é muito usada principalmente nessa parte agrícola, né? Porque às vezes tá um trator lá, um pulverizador no meio da panha, quebra o eixo. Você pedir um eixo lá na empresa. Às vezes a pessoa chega com o eixo e pede uma reparação. Às vezes tem que soldar, alinhar, tornear para depois fazer a montagem. Então, eixos, às vezes, dependendo do tamanho do pulverizador, pode ter 5, 6 metros de comprimento. E exigem um tipo de solda específica, porque tem uma torção muito forte ali, que é um eixo que vai transmitir
o torque do motor para pulverizar, né, o café. Então a gente vê muito isso essas empresas que prestam serviço para implemento agrícola, para trator. Então você vê muito a usinagem presente nesse meio. Que da hora.